Neste exercício, vamos modelar uma caneca simples. Clique em General, selecione o cubo da cena original e delete. Clique no menu Add, adicione uma mesh, cilindro. No painel inferior, troque a quantidade de vértices para 22. Aperte Enter. Seu objeto foi criado a partir do 3D Cursor, que está localizado no centro do plano World. No painel lateral, clique na setinha e mova o seu objeto para que ele fique acima do plano de chão. Você pode pressionar a bolinha do mouse, o scroll, clica, segura e arrasta, e você consegue ter a visualização em perspectiva. Agora vamos editar esse cilindro. Saia do modo Object e coloque para o modo Edit. Selecione o nível de faces e clique na face superior. Com a bolinha do mouse ou com o ícone do zoom, se quiser pode aproximar o zoom, e com a ferramenta Pan você pode reposicionar a visualização. Vamos mover essa face um pouco para cima. Você pode simplesmente arrastar ou, se desejar, pode determinar o valor específico desse posicionamento. Vamos mover 0,5 para cima. No painel lateral, nós vamos inserir um Loop Cut, que é uma segmentação. Aonde você estiver com o mouse, você clica, depois você pode movimentar, arrastando o mouse e solte. Dessa forma, podemos localizar o nosso segmento através do painel inferior. Digamos que eu colocar aqui no 0,5 para cima. Novamente, clique Loop Cut, clique no objeto e podemos posicionar 0,5 para ele ficar na parte inferior. Clique na ferramenta de seleção e com o Alt pressionado, clique num dos segmentos para selecionar todos os segmentos daquela subdivisão. Para acrescentar os segmentos da parte inferior, segure a tecla Shift e o Alt. O Shift adiciona a seleção e o Alt seleciona todos os segmentos ao redor. Agora clique em Bevel. Leve o mouse em cima de uma das arestas, clique, segure e arraste para determinar a espessura. Solte o mouse. Você pode determinar essa espessura com mais precisão, digitando o valor. A partir daqui, nós vamos fazer a alça do objeto. Se você desejar, você pode fazer pequenos segmentos para que essa alça não fique muito grossa. Então, novamente no Loop Cut, se eu selecionar este segmento, eu posso acrescentar mais uma divisão. Se eu selecionar este segmento, posso acrescentar mais uma divisão. Agora eu vou clicar na seleção de faces e vou selecionar duas faces segurando o Shift na parte de cima e duas faces na parte de baixo na direção do eixo Y. Agora eu vou clicar em Extrude e eu posso movimentar o meu mouse um pouquinho e determinar aqui a distância
Se você quiser, pode visualizar de lado. E reajustar o parâmetro do tamanho. Feito isso, você vai observar, olhando de cima, que essa aresta aqui do meio, ela está um pouco pontuda. Podemos fazer isso utilizando a ferramenta Scale ou a ferramenta de mover. Então, usando a ferramenta de mover, eu vou selecionar a aresta, essa aresta aqui na lateral ou esta aresta aqui na lateral, e vou determinar o valor de y. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C. Clicar nesta aresta do meio, clicar no valor de y, Ctrl V e Enter. Assim eu vou determinar que todas as arestas fiquem no mesmo posicionamento. Mesma coisa, vamos fazer na parte de baixo. Vou selecionar esta aresta, seleciono o valor de y, Ctrl C, clico nesta aresta, seleciono o y, Ctrl V e Enter. Então agora eu tenho todas as arestas no mesmo nível. De volta ao segmento de faces, vou selecionar as faces com o Shift. Com as 4 faces selecionadas, eu vou reposicionar o meu 3D cursor no meio desta seleção. Então, deixo o mouse posicionado num lugar vazio da tela, aperte Shift S e escolha Cursor to Selected. Dessa forma, o meu 3D cursor foi parar no centro da minha seleção. Selecione apenas os polígonos da parte de cima e aperte a ferramenta Spin. Essa ferramenta Spin está indicando que os objetos cresceriam ao redor do eixo Z. No painel lateral, clique no ícone de ferramentas e troque para o eixo X. Dessa forma, podemos, clicando, segurando e arrastando, determinar que a alça vá até quase o ponto de encontro do nosso fechamento. Poderíamos digitar o valor de 180, mas para que a gente conheça uma outra ferramenta, deixe ele um pouco aberto. Selecione as 4 faces e no menu Add, clique em Bridge Edge Loops. Podemos determinar a quantidade de torção ou, por exemplo, a quantidade de segmentos. Selecione a face da parte superior da caneca e clique em Insert Faces. Na borda, clique, segure e arraste, solte. Determine o valor da espessura desejada. E agora, com o Extrude, podemos determinar qual é a altura que essa extrusão vai ter. Eu estou com o botão da esquerda do mouse pressionado, mas eu quero cancelar esta ação e eu vou dar um clique com o botão da direita do meu mouse. Por quê? Porque eu quero visualizar o meu objeto através de uma transparência. Agora sim, eu vou movimentar essa minha extrusão e vou olhar de lado, clicando aqui no eixo X, e determinar, portanto, a altura dessa extrusão. Vou colocar aqui 2,25.
de volta com a visualização normal, vou sair do modo de edição, voltar para o Object Mode e vou acrescentar, antes de mais nada, né, para a gente acrescentar qualquer outro objeto, esse objeto vai ser criado a partir do 3D Cursor. Portanto, Shift S, eu vou determinar que o cursor volte para a origem, vou adicionar um plano, vou aumentar esse plano aqui, um determinado tamanho. Se eu apertar a tecla Home, eu vou ter uma abrangência da minha visualização melhor, e nós poderíamos ver outras ferramentas para suavizar essa caneca e também outras ferramentas para colocar material, luzes e texturas. Por enquanto, vamos apenas trocar para o modo randômico de colocação de cores, e se você quiser pode acionar aqui a Shadow, pode trocar a intensidade dessa luz, ou na engrenagenzinha podemos então trocar até o ângulo da sombra, se você desejar. Salve o seu arquivo. Num próximo momento, poderemos usar este objeto para a aplicação de texturas.